Muito boa noite, 10 de março, mais um capítulo da leitura da Profecia Celestina. Hoje, Davidson vai ler a ética interpessoal, só que antes, para equilibrar a nossa noite, a Inês vai fazer a nossa meditação. Inês, por favor. Boa noite, queridos amigos. Para a gente alcançar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na leitura, né? Vamos fazer essa pequeno preparo, não chama até de meditação, é um pequeno preparo, para que nós possamos nos desligar um pouco, relaxar da matéria, para que as nossas vibrações, né? A nossa frequência cerebral diminua um pouco para que a gente possa, então, alcançar, né, um pouco mais desse sentir, entrar um pouco mais na vibração das palavras aqui do livro, do entendimento. Eu peço a todos que possam se sentar bem confortavelmente, respira bem profundamente, até não conseguir mais esse ar quente, a gente segura ele, um, dois, três, e solta bem lentamente, entregando, sabendo que nós estamos recebendo, através do oxigênio, muito mais do que isso, alimentando o nosso corpo, os nossos corpos extrafísicos. A gente vai respirando bem profundamente. Segura um, dois, três e solta. Nós possamos fazer isso 3 vezes, aproveitando este momento que é só nós, preparando o lugar onde a gente está, nos conectando, os 4 que aqui estão, com muito carinho e gratidão por estarmos aqui presentes, por podermos fazer uma leitura elevada, para nos preparar não somente para a vida física, mas para a vida espiritual, transcendental, educando a nossa mente, educando o nosso corpo físico, para que possamos ter o domínio e a sabedoria sobre os nossos corpos, onde muitas vezes temos uma percepção, uma visão que nos auxilia, nos acalma, nos fortalece e principalmente nos direciona. A leitura do Profecia Celestina, escrito por James Hetfield, nos põe nesse caminho, nos mostra, nos tira os véus do entendimento espiritual, do entendimento da vida, onde todos os corpos se conectam, onde todas as dimensões se conectam. E assim envolvemos o nosso amigo Davidson com muito carinho. E essa expansão de mente que agora tivemos, esse relaxamento, faça com que a gente possa ler nas entrelinhas, sentir nas entrelinhas, para que ao terminar esta leitura nós estejamos ainda mais alegres, felizes, soltos, confiantes. Gratidão por esta oportunidade e possamos dar início à leitura da noite.
palavra é toda tua, meu amigo. Boa noite, boa noite a todos, os amigos. Primeiro agradecendo a Inês. As vibrações dela são maravilhosas e deixa a gente assim extasiado, muito relaxado. Gratidão, Inês. E gratidão. Obrigada, obrigada. Aí eu agora passo a leitura do livro A Profecia Celestina, a Ética Interpessoal, na página 210 da publicação antiga. Acompanhei o soldado pela escada acima e saímos para o brilho do sol claro. A advertência de Pablo ecoava em minha cabeça. Viciar-se em outra pessoa? Que pretenderia dizer com isso? Que tipo de vício? O soldado me levou pela trilha e ia dar no estacionamento, onde dois outros estavam ao lado de um jipe militar. Eles nos observavam intensamente quando nos aproximávamos. Quando cheguei bastante perto para ver dentro do jipe, notei que havia alguém sentado atrás. Marjorie. Ela estava pálida e ansiosa. Antes que eu pudesse atrair o seu olhar, o soldado atrás de mim me segurou pelo braço e me meteu no banco ao lado dela. Os outros dois soldados subiram para os bancos dianteiros. O sentado no lado do motorista nos deu uma olhada rápida para trás. Depois ligou o veículo e rumou para o norte. Vocês falam inglês? Perguntei aos soldados. O soldado do banco do passageiro, um homem musculoso, me olhou com uma expressão vazia e disse alguma coisa em espanhol, que não consegui entender. Depois se virou secamente para fora. Voltei a atenção para Marjorie. Está tudo bem com você? Perguntei num sussurro. Eu? Hum. A voz dela esmoreceu e notei que lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Vai dar tudo certo, eu disse, passando o braço em torno dela. Ela ergueu o olhar para mim, forçando um sorriso, e descansou a cabeça em meu ombro. Uma onda de paixão me inundou o corpo. Durante uma hora rodamos aos trancos pela estrada, não pavimentada. Lá fora, a paisagem tornava-se cada vez mais exuberante e selvagem. Então, ao dobrarmos uma curva, a vegetação densa se abriu para o que parecia ser uma aldeiazinha. Casas de madeira alinhavam-se nos dois lados da estrada. Uns 100 metros adiante, um caminhão grande bloqueava a passagem. Vários soldados faziam sinal para que parássemos. Atrás deles havia outros veículos, alguns com faroletes amarelos piscando. Fiquei mais alerta. Quando encostamos para parar, um dos soldados lá fora se aproximou e disse qualquer coisa que não consegui entender. A única palavra que reconheci foi gasolina. Nossos acompanhantes saíram do jipe e ficaram lá fora conversando com os outros soldados. De vez em quando nos laçavam uma olhada às armas ao lado. Notei uma ruazinha que dobrava à esquerda, enquanto olhava as lojas e os vãos das portas. Alguma coisa mudou em minha visão. As formas e cores das casas de repente se destacaram e ficaram mais distintas. Murmurei o nome de Marjorie e senti o olhar dela se erguer. Mas antes de dizer alguma coisa, uma enorme explosão sacudiu o jipe. Uma rajada de fogo e luz veio da área à nossa frente, e os soldados foram jogados ao chão. Imediatamente, nossa visão foi obscurecida pela fumaça e as cinzas que caíam. Vamos, gritei, puxando Marjorie de dentro do veículo. Em meio à confusão, descemos correndo a rua na direção em que eu estava olhando. Atrás de nós eu ouvia gritos distantes e gemidos, ainda mergulhados em fumaça. Corremos talvez uns 50 metros. De repente, vi um vão de porta à esquerda. Aqui, gritei. A porta estava aberta e entramos correndo. Joguei-me contra a porta, fechando-a com segurança. Quando nos viramos, vi uma mulher de meia idade nos olhando. Enquanto
a olhava, tentando um sorriso, notei que a expressão dela não era de pavor, nem de raiva, pelo fato de dois estranhos terem invadido sua casa após uma explosão. Ao contrário, o que exibia era um meio sorriso divertido, mais parecido com resignação, como se ela mais ou menos nos esperasse e agora tivesse de fazer alguma coisa. Numa cadeira perto, via-se uma criança pequena de uns 4 anos. Depressa, ela disse em inglês. Eles vão procurar vocês. Levou-nos para os fundos da sala de estar, esparsadamente mobiliada, depois por um corredor e descemos alguns degraus. Entrando num celeiro comprido, a criança caminhava ao lado dela. Atravessamos rapidamente o celeiro e subimos mais alguns degraus, até uma porta externa que dava para um beco. A mulher abriu um pequeno carro compacto que estava estacionado ali e nos tocou para dentro. Mandou que nos abaixássemos no banco de trás. Jogou sobre nós um cobertor e arrancou com o carro, rumando para o que parecia ser o norte. Durante isso tudo, eu permaneci sem fala, arrebatado pela iniciativa da mulher. Uma onda de energia me invadiu o corpo quando compreendi plenamente o que acontecera. Minha intuição da fuga se realizara. Marjorie deitava-se ao meu lado, os olhos bem fechados. Tudo bem com você? Murmurei. Ela ergueu os olhos marejados de lágrimas para mim e balançou a cabeça. Decorridos uns 15 minutos, a mulher disse: Acho que já podemos se levantar. Retirei o cobertor e olhei em volta. Parecíamos estar na mesma estrada de antes da explosão, só que mais ao norte. Quem é você? Perguntei. Ela se voltou e me olhou com seu meio sorriso. Era uma mulher bem feita de corpo, de uns 40 anos, com cabelos escuros na altura dos ombros. Sou Carla disse. Ela é minha filha Mareta. A criança sorria e olhava para nós por cima do banco, do passageiro com os olhos grandes e inquisitivos. Tinha cabelo negríssimo e também longos. Eu lhes disse quem nós éramos e depois perguntei: por que nos ajuda? O sorriso de Carla se abriu. Vocês fugiam dos soldados por causa do manuscrito, não? Sim, mas como você sabia? Eu também conheço o manuscrito. Para onde está nos levando? Perguntei. Isso eu não sei, ela respondeu. Vocês vão ter que me ajudar. Dei uma olhada em Marjorie. Ela, ela me olhava atenta enquanto eu falava. No momento, não sei para onde ir, respondi. Antes de ser capturado, estava tentando chegar a Iquitos. Por que quer ir lá? Ela perguntou. Estou tentando encontrar um amigo. Ele procura a nona visão. Isso é uma coisa perigosa. Eu sei. Levamos vocês lá. Não é, Mareta? A menina deu uma risadinha e respondeu com uma sofisticação acima de seus anos. Claro. Que explosão foi aquela lá atrás? Perguntei. Acho que foi um caminhão de gasolina, ela respondeu. Já tinha acontecido um acidente antes, um vazamento. Eu continuava espantado com a rapidez com que Carla decidira nos ajudar. E, por isso, resolvi insistir na pergunta. Como soube que a gente estava fugindo dos soldados? Ela respirou fundo. Ontem passaram pela cidade muitos caminhões militares indo para o norte. Isto é incomum e me fez lembrar da época, há uns 2 meses, em que levavam meus amigos. Eles e eu estudávamos o manuscrito juntos. Éramos os únicos na aldeia que tínhamos todas as 8 visões. Então os soldados chegaram e levaram meus amigos. Não tive mais notícia deles. Vendo os caminhões ontem, prosseguiu, eu soube que os soldados continuavam caçando cópias do manuscrito e que outros, como os meus amigos, iam precisar de ajuda. Me imaginei ajudando essas pessoas, se pudesse. Claro, suspeitei que era significativo eu ter tido esse determinado pensamento naquele determinado momento.
Assim, quando vocês entraram em minha casa, não me surpreendi. Ela fez uma pausa e depois perguntou: Já sentiu isso? Já, respondi. Carla reduziu a velocidade do carro. Adiante havia um entroncamento. Acho que devemos pegar a direita aqui, ela disse. Levará mais tempo, mas será mais seguro. Quando ela virou o carro à direita, Mareta escorregou para a esquerda e teve de se segurar no banco para não cair. Deu uma risadinha. Marjorie olhava com admiração a menina. Quantos anos tem Mareta? Perguntou a Carla. Ela pareceu perturbada, depois disse delicadamente: Por favor, não fale nela como se não estivesse presente. Se ela fosse um adulto, você teria feito a pergunta a ela. Oh, me desculpe, disse Marjorie. Tenho 5 anos, respondeu Marieta com orgulho. Você estudou a oitava visão? Perguntou Carla. Não, respondeu Marjorie. Só a terceira. Estou na oitava. Eu disse. Você tem alguma cópia? Não, respondeu Carla. Os soldados levaram todas. A oitava fala do relacionamento com as crianças. É sobre como os seres humanos acabarão aprendendo a se relacionar uns com os outros. E fala sobre muitas coisas, tipo como projetar energia nos outros e evitar viciar-se em pessoas. Lá estava aquela advertência de novo. Eu ia perguntar a Carla o que significava quando Marjorie disse: Fale da oitava visão. A oitava visão, explicou Carla, é sobre o uso da energia de um modo diferente, quando se relaciona com as pessoas em geral, mas, no início, com crianças. Como devemos ver as crianças? Perguntei. Como realmente são, como terminais na evolução, que nos faz prosseguir. Mas para aprender a evoluir, elas precisam da nossa energia numa base constante, incondicionalmente. O pior que a gente pode fazer às crianças é drenar a energia delas quando, quando as educamos. Isso é, cria nelas os dramas de controle, como você já sabe. Mas essas manipulações aprendidas sobre o papel da criança podem ser evitadas se os adultos lhe derem toda a energia de que elas precisam, seja qual for a situação. Por isso é que a gente deve sempre incluí-las nas conversas, sobretudo nas que se referem a elas. Não se deve assumir a responsabilidade de mais filhos além do que se pode cuidar. O manuscrito diz tudo isso? Perguntei. Sim, ela respondeu. E o comentário sobre o número de filhos é extensamente enfatizado. Senti-me confuso. Por que o número de filhos é importante? Ela me deu uma olhada enquanto dirigia. Porque qualquer adulto sozinho só pode se concentrar e dar atenção a uma criança de cada vez. Se há crianças demais para o número de adultos, estes ficam sobrecarregados e impossibilitados de dar energia suficiente. As crianças começam a disputar entre si pela energia. Rivalidade entre irmãos, eu disse. É, mas o manuscrito diz que esse problema é mais importante do que as pessoas pensam. Os adultos sempre romantizam a ideia de famílias numerosas e filhos criados juntos. Mas as crianças devem tomar conhecimento do mundo com os adultos, não com outras crianças. Em demasiadas culturas, as crianças vivem em bandos. O manuscrito diz que os seres humanos vão entender aos poucos que não deviam pôr filhos no mundo, a não ser que haja pelo menos um adulto empenhado em dar atenção total, em tempo integral a cada criança. Mas espera aí, eu disse, em muitas situações, os dois pais têm que trabalhar para sobreviver. Isso lhes nega o direito de terem filhos? Não necessariamente, ela respondeu. O manuscrito diz que os seres humanos vão aprender a estender suas famílias além dos laços sanguíneos, de modo que a outra pessoa seja capaz de dar atenção um a um. Toda a energia não tem que vir só dos pais. Na verdade, é melhor que não venha. Mas quem quer que cuide das crianças tem que dar atenção uma a uma. Bem, eu disse, você fez uma coisa certa. Mareta, sem dúvida, parece uma criança madura.
Carla franziu o rosto e disse: Não digam a mim, digam a ela. Ah, tem razão. Olhei para a criança e disse: Você age com muita maturidade, Marita. Ela desviou o olhar timidamente por um instante e depois disse: Obrigada. Carla abraçou-a carinhosamente e me olhou com orgulho. Durante os últimos 2 anos, tenho tentado me relacionar com Mareta, segundo as orientações do manuscrito. Não é, Mareta? A menina sorriu e balançou a cabeça. Tenho tentado dar energia a ela e sempre lhe dizer a verdade de cada situação, na linguagem que ela entende. Quando me fazia as perguntas que as meninas pequenas fazem, eu levava muito a sério, evitando a tentação de dar uma resposta fantasiosa. É que, francamente, para a diversão dos adultos. Que é francamente para a diversão dos adultos. Sorri. Você quer dizer, em verdades, tipo, são as cegonhas que trazem os bebês, esse tipo de coisa? É, mas essas expressões culturais não são tão más. As crianças as sacam rápido porque continuam as mesmas. Pior são as distorções criadas na hora por adultos só para quererem se divertir um pouco e porque acham que a verdade é complicada demais para uma criança entender. Mas isso não está certo. A verdade sempre pode ser expressa no nível de compreensão de uma criança. Só é preciso pensar um pouco. Diz que o manuscrito, o que diz o manuscrito sobre essa questão? Diz que devemos sempre encontrar um meio de dizer a verdade à criança. Parte de mim arristia a ideia. Eu era um daqueles que gostava de brincar com as crianças. As crianças não entendem que os adultos estão só brincando? Perguntei. Tudo isso parece que as faz crescer rápido demais e tirar parte da graça da infância. Ela me olhou com um ar severo. Mareta se diverte à beça. A gente brinca de pegar, pular e jogar todos os jogos de fantasia infantil. A diferença é que quando estamos fantasiando, ela sabe. Concordei, ela tinha razão, claro. Mareta parece confiante, continuou Carla. Porque eu estava lá para ela. Eu lhe dei atenção individual quando ela precisava. E quando eu não estava lá, minha irmã, que mora na casa vizinha, estava. Ela sempre teve um adulto para responder às suas perguntas. E como teve essa atenção sincera, nunca sentiu que era preciso representar ou chamar atenção. Sempre teve bastante energia. E isso faz com que acredite que continuará tendo bastante, o que torna a transição do recebimento de energia dos adultos para o recebimento da energia do universo, sobre a qual já conversamos, muito mais fácil dela alcançar. Não Davidson, tenho... Oi? eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre esse trecho, Sim. porque eu achei muito interessante essa colocação aí com relação às crianças, principalmente porque eu e Inês tivemos 4 filhos, né? Sim, eu tive duas. É, eu achei realmente muito interessante. Nunca tinha olhado por essa ótica, né? E eu vou te colocar na fria, Inês. Eu gostaria que você, mãe de 4 filhos, falasse a tua percepção. Boa noite, Joana Dark. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Seu microfone está fechado, Joana. Joana, teu microfone está fechado. A gente não te ouviu. Desculpa, eu falei que eu cheguei atrasada, por isso que eu deixei tudo fechado até eu me encontrar na leitura aqui. Tranquilo. Você já achou o trecho que nós estamos? Qual a página? Não, não tentei aqui, mas não, foi só ouvindo. Se a tua edição for 218. nós estamos Ah, agora na beleza. 218. Tá. Tava bem atrás. Tava procurando no computador É aqui. bom Tá falar bom. o capítulo, né? O capítulo é, só para você confirmar, é a ética interpessoal. Aí, Tá. Depois do início do capítulo, você anda uma, duas, três, quatro, Oitava visão. Aham.
5 páginas. Achei. É isso mesmo. É isso aí. Achei. Tá. Marcos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, Inês, o que você, como mãe de 4 filhos, vê dessa colocação da oitava visão sobre as crianças? No caso aí, bem específico, ela já tem uma consciência, um estudo, pelo que eu vejo desses manuscritos, são pessoas que realmente procuram estudar e colocar em prática. Você vê que eles acabam ampliando bastante, né, esse sentir e vão se colocando à disposição desse conhecimento, porque, na verdade, o conhecimento não é uma leitura, não é uma palavra, é um estado de ser, é um estado vibracional, é algo muito maior, às vezes, do que a gente quer entender com os nossos 5 sentidos, né? O nosso conhecimento, né? E na próprio espiritismo eles comentam que às vezes para uma criança necessita-se 2 adultos, justamente porque a energia da criança é muito intensa, ela é muito livre, ela capta, ela tem energia, e o adulto já não tem a mesma energia, aí consequentemente não vai ter a mesma paciência, consequentemente vai ter os afazeres. Só que eu acho que o enfoque aqui do livro é realmente pessoas que já adquiriram essa consciência através do próprio manuscrito, do estudo. Pelo que eu vejo, eles estão todos interligados e criou-se uma rede de entendimento muito grande. E quando ela fala, né, a gente tem até aquela CNV, né, que eles têm uma maneira muito diferente de falar com a criança, eles fazem a criança pensar, eles não se envolvem muito no sentimento da criança, e sim fazer com que a criança explique para eles por que está falando aquilo, ou por que sentiu e está falando, ou porque sentiu e quer. Então, você vê que já trabalha muito o sentir, trabalha muito o sutil. Só que isso, é claro, é um preparo mesmo, né? Eu acho divino, porque aí, no caso, não se perdeu tanto conhecimento, tanto tempo, tanta oportunidade para dar autonomia ao ser humano desde pequeno, né? Desde pequeno. Então, é aquela coisa assim, a gente tende sempre a ir para o mais prático, né? Por aquele entendimento imediato, aquela ação imediata, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não se sente tão preparado para conseguir alcançar os resultados que a gente quer. Então, acho que o livro ele força a gente, ou mostra para a gente que é possível e que a gente precisa estar acima dos nossos próprios sentimentos, né? Tem que ir primeiro pelo sentir, por que que você está sentindo, por que que você quer e por que que você está agindo. E a conexão desse lugar com tudo que está acontecendo, parece assim, é aquele momento, né, que realmente tudo está acontecendo, né? E eles estão muito interligados, é muito bacana. Por isso que talvez nem ela saiba onde que ela tem que levar, nem eles saibam o porquê, mas eles têm a certeza de que está tudo certo. Isso é a coisa mais linda, né? Esse entendimento de confiança maior com relação ao ser humano, né? Aí eu vou parar de falar, tá? É, alguém teria algum Uma, posicionamento, algum uma coisa que me chamou a atenção é que ele deixa bem claro que a gente tem que sempre falar a verdade para a criança. Nossa, A gente tem que descer ao nível dela, assim, e falar de uma forma que ela entende, mas tem que ser a verdade. Não aquelas brincadeiras que a gente costumava fazer, ou antes que faziam quando nós éramos crianças, que deixava a gente lá. Mas sempre falando a verdade para a criança e direcionando, ela, pelo que eu entendi aqui, ela, vamos dizer assim, vai conseguir pegar aquela energia universal
sem ter aquela guerra de energia entre uma pessoa e outra, diretamente. Vai ficar mais fácil para a criança poder se desenvolver assim. É o que eu entendi aqui. Legal. A Del Carmen está falando, Del Carmen, mas seu microfone está fechado. Não percebi. Parece que o encontro aconteceu pela própria ação das energias ali em si, para que eles tomassem conhecimento da oitava profecia, que fala dessa relação, né, do adulto com as crianças. E o quanto que, né, os tempos, né, independente de ser a época, né, mostra as dificuldades que o adulto tem em lidar com as suas crianças, né? E eu acho que o que ele está colocando é fato, porque você tem que falar a verdade para a criança, em qualquer situação, em qualquer circunstância, na linguagem dela, claro, né? Dentro da idade, dentro daquilo que a criança vai compreender, sem se estender em situações, às vezes, só com os adultos, né? Então, principalmente, né, hoje em dia, quando se fala tanto em abuso, né, de crianças, né, então a gente tem que ter, sim, ser cuidadoso, falar, conversar, para a criança ter confiança no adulto que está ali com ela, que é o pai ou a mãe, ou o responsável, o tutor, seja o avô, a avó, a tia, não importa, aquele adulto que ela confia, que está explicando algo que é real para ela, né? Que vai, às vezes, até evitar que ela corra um risco, perigo. Então, ela tem que saber, né? Você vê que as histórias infantis já mostram, todas elas, desde Disney, né, até hoje, né, as novas histórias mostram que existe o bem e o mal, né? Então, você vê lá, né, a criança que fala mentira pro vovô lá, né? Vovô Gepeto, que é o Pinóquio, que ele fala que vai para a escola e não vai, né? Aí encontra com os amiguinhos. Então, como que é ensinado, né? O que que acontece, né? Dele acreditar em alguém que mente para ele, que conta uma história só para seduzi-lo, para levar, explorar ele, né? Tá mostrando que tem pessoas assim. Disney já se preocupava com isso, né? E todos os contos dele mostra, né, como que como é ensinado, né? Chapeuzinho Vermelho. É mostrado para ela, você vai levar para vovó. Você vai pelo caminho pelo caminho, não vá pela floresta. Pela floresta é perigoso, tem um lobo mau. Vá pelo caminho aqui, ó, que é o caminho que segue até a casa da vovó. E ela obedeceu? Ela não obedeceu, mas foi explicado para ela que havia um perigo. E aí ela aprendeu de uma forma, né, que foi o medo, através do medo, né? E todas as outras também sempre tem uma lição, seja ela qual for, né? As histórias infantis, mesmo as atuais, todas têm algo a dizer. E interpretar isso, ajudar a criança a entender, e você criar em cima da história também é muito legal, porque elas também têm uma criatividade de mostrar para nós o potencial delas, que é incrível, surpreende, né? Às vezes você vai jogar um jogo com uma criança, que é um jogo tradicional, sei lá, um tabuleiro, você explica as regras do jogo, e ela pode até falar, vamos deixar isso mais interessante, mais legal? Como? As regras são essas. A gente, né, para ganhar e para perder, tem essas regras. Não, mas pode ficar melhor. Você deixar a criança explicar como, para ver a criatividade dela, como que ela vai, o alcance potencial dela, dar atenção para ela poder, né, mostrar como ela pode desenvolver outro conteúdo dentro de um conteúdo que já existe, é fantástico. Eu já me surpreendi várias vezes. Muito bom. Joana, você quer falar algo?
Eu estava pensando aqui, eu lido com crianças, né? Então, e tem uma. Você já viu aquela Lulu? Como ela conversa? Ela fala até da vendinha. Você já viram alguma coisa assim no Instagram? Uma Não. criança, assim, você fica assim, gente, como é que ela conversa? Tão. É um gênio, sabe? Aí que dá pra gente ver assim, é uma reencarnação de uma alma muito antiga, que ela conversa como gente grande mesmo. E falando aqui dessa questão de conversar e explicar a verdade, muitas vezes a gente se depara na sala de aula com uma forma que os pais lidam como se fossem bebês, né? Bebezinhos mesmo, e tati-bitati, aquilo, até para a fala da criança, ela não desenvolve. É complicado, às vezes você não estou te entendendo, porque a forma de falar para a criança é aquela coisa de gude-gude, do gugu dedê, desse jeito. E a criança vai com 2 anos, poderia estar falando bem, mas falando bem bacana mesmo, e não tá. E a gente vê diferença da mesma idade, sabe? Às vezes até crianças mais novas falando, se expressando muito bem. E aí dá gosto de você falar dessa forma, conversar mesmo, explicar, olha, isso aqui não pode agora, agora não é o momento. E você falar a verdade, a sua mãe vai embora e ela vai trabalhar e você vai ficar aqui na escola e vai estudar e tal, 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 tal. Depois ela vai voltar. A criança que tem o entendimento e tal, ela chora um pouquinho, que é o período de adaptação e depois do carnaval é ano novo na escola de novo, sabe, gente? E aí elas choram e tal. Mas essas crianças, a gente percebe que elas têm uma facilidade. Uma facilidade, a gente percebe toda a dinâmica de uma família naquela criança. É incrível como a gente percebe. E ali no livro fala do respeito, né? Para a criança, ó, fala com ela, ela está aqui. Não precisa falar como se ela não estivesse aqui, né? Fala para ela isso. Achei isso interessante. Quantas vezes, né, tem crianças ao nosso redor, a gente não percebe, mas eles estão ali, anteninhas ligadas, né? Ouvindo tudo que a gente fala. E a gente fica falando como se eles não estivessem ali. Ah, é sua filha, não sei o quê. Por que você não fala isso para ela, também? Né? É, Achei interessante isso. Verdade. Isso é bom a gente colocar atenção mesmo. sim. Fica falando com o pai ou a mãe como se a criança não tivesse ali presente e não pudesse ela mesma responder. Agora, o que me chama muito a atenção no livro, até a Inês comentou algo parecido com isso, é que as pessoas que estão envolvidas, porque vejam bem, todos essas visões, né, que a gente vem estudando, se você parar para pensar, a maioria de nós até já conhece, já estuda, ou talvez até pratique a maioria delas. E a maioria dos personagens do livro parece que isso está chegando para eles como algo, uma revelação muito nova, né? Uhum. Hum. Só que a maioria deles está em busca de ouvir essas revelações para colocá-las em prática, né? Então, o lance da troca de energia, né? Todas essas coisas que cada visão está abordando, a gente percebe que essas pessoas estão literalmente vivendo cada uma dessas visões. E por isso preocupa muito os poderosos, né? Porque quando o povo está bem educado, né? Quando o povo está bem informado, quando ele tem informações importantes, ele evolui, né? E aí ele aceita menos ser manipulado, né? Aceita menos as imposições, enfim. Se nós procurarmos exercitar, então, tudo o que a gente já conhece, de espiritualidade, de filosofia, de pedagogia, sei lá, e fazer um minha culpa, né? Será que eu estou efetivamente colocando em prática tudo isso que eu já li, já estudei, né? Eu acho que a gente faz um ganho quântico com uma leitura dessa, né?
Se a gente sim. conseguir uma dessas visões que seja, fala assim, eu vou colocar ela em prática na minha vida, eu acho que o ganho é realmente exponencial. Sim. Mas é isso. Davidson, você quer falar mais, Joana? Pode falar. Não, não, eu penso isso que você fala, às vezes é tão simples, né? É, você falou de um desses. A questão é a constância. Você lembra, poxa, mas eu sei isso já, por que que eu estou cometendo a mesma falha? Caramba! E a gente é Isso não acumula, acontece com vocês? a gente é Sim. acumulador, a gente fica Bom, acumulando É, conhecimento, mas colocar o conhecimento realmente em prática são raros, são raros. Aí é. alguns seres a gente acha, nossa, mas aquela pessoa, né, é diferenciada, aquela pessoa é iluminada, mas é que aquela pessoa às vezes conseguiu colocar pelo menos um pouco disso em prática, né? é. A gente vai acumulando, acumulando, acumulando e pôr em prática. E isso é com a saúde, né? Quanta coisa a gente sabe que deveria fazer para cuidar da nossa Hum, e a gente não E nem faz, faz. né? Enfim, é. é por aí. Quem sabe o livro nos ajude, né, a criar um pouquinho de juízo. É. Agora, Verdade. Com relação a um ponto que a Joana falou da criança e tal, que me atentei, é o seguinte, se ela chega na escola e inventa uma historinha lá para ela tal, ela vai se sentir abandonada, porque alguém inventou uma história que não é verdadeira. Agora, se chegar lá e falar, ó, vou te deixar na escola, você vai fazer seu período aí e tal, depois a mamãe É. vem te buscar aqui mais tarde. Ela fica triste, mas ela sabe que a mãe vai buscar mais tarde. Diferente Sim. de contar uma historinha para a criança que ela não vai entender na hora direito e fica se sentindo abandonada. Eu já vi Uhum. casos assim. muitos Sim. casos de traumas, né? De abandono, Oh, sentimento de abandono, de rejeição, vem disso daí. A mãe que Só chega isso que eu, tarde, que não busca, né? sim, é é. só isso que eu queria colocar. Hum. Agora a gente podemos voltar à leitura? Por favor. Tá certo. Notei o terreno lá fora, atravessávamos a floresta profunda agora. E, embora não pudesse vê-lo, sabia que o sol estava baixo no céu da tarde. Podemos chegar a Iquitos essa noite? Perguntei. Não, disse Carla, mas podemos ficar numa casa que conheço. Perto daqui? Perguntei. É a casa de um amigo. Ele trabalha para o Serviço da Vida Silvestre. Para o governo? Parte da Amazônia é uma área protegida. Ele é o agente local, mas influente. Se chama Juan Hinton. Então, não se preocupe. Ele acredita no manuscrito e nunca o incomodaram. Quando chegamos, o céu já escurecera completamente. À nossa volta, a selva fervilhava de sons noturnos, o ar abafado. Uma grande casa de madeira, bem iluminada, erguia-se na extremidade de uma clareira na densa mata. Perto havia duas construções grandes e vários jipes. Outro veículo estava sobre blocos de pedra e dois homens trabalhavam em volta de luzes embaixo dele. Um peruano magro, vestindo roupas caras, respondeu à batida na porta de Carla e sorriu-lhe até perceber Marjorie, Mareta e eu esperando na escada. Sua expressão ficou nervosa e descontente quando falava com ela em espanhol. Carla disse alguma coisa de um modo suplicante, mas a atitude e inflexão dele indicavam que não queria que ficássemos. Então, pela porta entreaberta, notei uma solitária figura feminina parada no vestíbulo. Desloquei-me um pouco para trazer o rosto dela ao meu campo visual. Era Júlia. Quando eu olhava, ela virou a cabeça e me viu, e veio rápido em minha direção com uma expressão de surpresa no rosto. Tocou o ombro do homem na porta e lhe disse alguma coisa, baixinho no ouvido. O homem balançou a cabeça e abriu a porta com um ar resignado. Todos nós apresentamos enquanto Hinton nos conduzia para uma área de repouso. Júlia me olhou e disse: Nos encontramos de novo.
Vestia as calças caqui com bolsos nas pernas e uma camiseta vermelha clara. É, nos encontramos, eu disse. Um empregado peruano deteve Hinton e, após conversarem um minuto, os dois entraram na outra parte da casa. Júlia sentou-se numa cadeira junto à mesa de café e fez sinal para o resto de nós nos sentarmos, num sofá em frente a ela. Marjorie parecia tomada de pânico. Olhava-me intensamente. Carla também dava a impressão de estar preocupada com o desespero de Marjorie. Aproximou-se dela e pegou-lhe a mão. Vamos tomar um pouco de chá quente? Sugeriu. Quando elas saíam, Marjorie voltou-se e me deu uma olhada. Sorri e fiquei olhando até virarem a quina e entrarem na cozinha. E depois me voltei para Júlia. Então, o que acha que significa isso? Ela perguntou. O que quer dizer com significa isso? Respondi, ainda distraído. O fato de termos nos encontrado de novo. Ah, não sei. Como acabou com Carla e para onde estão indo? Ela nos salvou. Marjorie e eu fomos detidos por tropas peruanas. Quando fugimos, por acaso, ela estava lá para nos ajudar. Júlia parecia intensa. Me conte o que houve. Recostei-me e contei-lhe toda a história, começando do ponto em que peguei o caminhão do Padre Cal, e depois tudo sobre a captura e nossa eventual fuga. E Carla aceitou levar vocês para Iquitos? Perguntou Júlia. Foi. Por que você quer ir para lá? Ela perguntou. É para onde Will disse que o Padre Cal ia. Ele aparentemente tem uma pista da nona visão, e também Sebastian está lá por algum motivo. Júlia balançou a cabeça. É, Sebastian tem uma missão perto daqui. Foi onde ele fez sua reputação, convertendo os índios. E você? Perguntei. O que faz aqui? Júlia me disse que também queria encontrar a nona visão, mas não tinha qualquer pista. Viera para aquela casa depois de pensar repetidas vezes em seu velho amigo Hinton. Eu mal consegui ouvir. Marjorie e Carla haviam saído da cozinha e conversavam no corredor. Xícaras de chá nas mãos. Marjorie surpreendeu meu olhar, mas não disse nada. Ela leu muito do manuscrito, perguntou, indicando Marjorie. Só a terceira visão, respondi. É provável que possamos tirá-la do Peru, se é isso que ela quer. Voltei-me e olhei-a. Como? Rolando parte da manhã para o Brasil. Temos alguns amigos na embaixada americana lá. Eles podem embarcá-la para os Estados Unidos. Já ajudamos a outros americanos assim. Olhei para ela e balancei a cabeça. Hesitante, percebi que tinha sentimentos contraditórios sobre o que ela dissera. Parte de mim sabia que ir embora dali seria o melhor para Marjorie, mas a outra parte desejava que ela permanecesse para ficar comigo. Eu me senti estranho, energizado, quando ela estava por perto. Acho que preciso conversar com ela, eu disse, afinal. Claro, respondeu Júlia. A gente conversa mais tarde. Levantei-me e fui até ela. Carla voltava para a cozinha. Marjorie dobrava a quina do corredor, saindo das vistas. Quando me aproximei, encostava-se na parede. Puxei-a para meus braços, sentia meu corpo vibrando. Está sentindo essa energia? Perguntei sussurrando-lhe no ouvido. É incrível, ela disse. O que significa isso? Não sei. A gente tem algum tipo de ligação. Dei uma olhada em volta, ninguém podia nos ver. Beijamos-nos apaixonadamente. Quando recuei para olhar seu rosto, ela parecia diferente, de algum modo mais forte. E me lembrei do dia em que nos conhecemos em Viciente e da conversa nos restaurantes em Cula. Eu não acreditava no volume de energia que sentia na presença dela e quando ela me tocava. Ela me abraçou forte. Desde aquele dia em Vicente, disse, eu queria ficar com você. Não sabia o que pensar disso então, mas a energia é maravilhosa. Nunca experimentei nada parecido. Pelo canto do olho, notei que Carla se aproximava, sorrindo. Disse-nos que o jantar estava pronto.
e assim fomos para a sala de jantar e encontramos um imenso buffet de frutas frescas, legumes e pães. Todos serviram seus pratos e sentaram-se em torno de uma grande mesa. Depois de Mareta cantar uma música de graças, passamos 1 hora e meia comendo e conversando casualmente. Hinton perdera seu nervosismo e criou um clima leve e ajudou a aliviar a tensão de nossa fuga. Marjorie falava livremente e sorria. Estar sentado ao lado dela me inundava de cálido amor. Depois do jantar, Hinton nos levou de volta à sala de estar, onde serviram uma sobremesa de creme com um licor. Marjorie e eu sentamos no sofá e mergulhamos numa longa conversa sobre nossos passados e experiências de vidas significativas. Parecíamos tornarmos cada vez mais íntimos. O único problema que descobrimos é que ela morava na costa leste e eu no sul. Mais tarde, ela descartou o problema e riu à vontade. Mal posso esperar para a gente voltar para os Estados Unidos, disse. Vamos nos divertir tanto viajando de um lado para o outro. Eu me recostei e olhei sério. Júlia, disse que pode dar um jeito para você ir para casa já. Você se refere a nós dois, não é? Não, eu não posso ir. Mas por quê? Ela perguntou. Não posso mais viver sem você. Mas não suporto mais ficar aqui também. Vou enlouquecer. Você tem de ir na frente. Breve terei condições de partir. Não, exclamou alto. Não vou suportar isso. Carla, que voltava à sala de estar após ter colocado a mareta na cama, nos lançou uma olhada e desviou logo. Hinton e Julia ainda conversavam, aparentemente alheios à explosão de Marjorie. Por favor, suplicou Marjorie, vamos simplesmente para casa. Desviei o olhar. Tudo bem, ótimo, ela exclamou. Fique. Levantou e correu para a área dos quartos de dormir. Minhas entranhas se torceram quando vi Marjorie se afastar. A energia que eu ganhara com ela desabara. E de repente eu me sentia fraco e confuso. Tentei afugentar isso, afinal. Disse a mim mesmo, não a conheço há tanto tempo assim. Por outro lado, pensei, talvez ela tenha razão. Talvez eu devesse simplesmente ir para casa. Que diferença faria eu aqui? De qualquer modo, em casa, talvez conseguisse mobilizar um certo apoio para o manuscrito e continuar vivo. Também levantei-me e comecei a segui-la pelo corredor, mas por algum motivo voltei e me sentei e não podia decidir o que fazer. Posso me juntar a você 1 minuto? Perguntou Carla de repente. Eu não notara que ela estava de pé ao lado do sofá. Claro, respondi. Ela se sentou e me olhou em consideração. Não pude deixar de ouvir o que aconteceu, disse. E achei que, antes de se decidir, você talvez queira saber o que diz a oitava visão sobre os vícios por pessoas. Sim, por favor, quero saber o que significa isso. Quando alguém aprende a se esclarecer e entrar em sua evolução, às vezes é interrompido, de repente, pelo vício por outra pessoa. Você se refere a mim e Marjorie, não? Deixa eu explicar o processo, ela disse. E julgue você mesmo. Tudo bem. Primeiro, eu preciso dizer que tive muita dificuldade com essa parte do manuscrito. Acho que não chegaria sequer a compreendê-la se não tivesse conhecido o professor Renaud. Renaud, eu exclamei. Eu conheço. Nos encontramos quando eu estava estudando a quarta visão. Bem, ela disse. Nós nos conhecemos quando alcançamos a oitava visão. Ele ficou em minha casa vários dias. Balancei a cabeça impressionado. Ele disse que a ideia de vício é como é usada no manuscrito, explica por que surgem nos relacionamentos amorosos as lutas por poder. Sempre nos perguntamos o que faz a felicidade e a euforia do amor acabarem, se transformando de repente em conflito. E agora sabemos. Isso resulta do fluxo de energia entre os indivíduos envolvidos. Quando se apaixonam, os dois indivíduos estão dando energia um ao outro inconscientemente e se sentem flutuantes e eufóricos. É o barato incrível que todos chamamos de estar apaixonado.
Infelizmente, como eles esperam que esse sentimento venha da outra pessoa, se desligam da energia universal e começam a contar cada vez mais com a energia do outro. Só que agora parece não haver energia bastante. E assim eles deixam de dar energia um ao outro e recaem em seus dramas, numa tentativa de controlar um ao outro e puxar a energia do outro para si. Nesse ponto, o relacionamento degenera na luta por poder habitual. Ela hesitou um momento para como verificar eu ela hesitou um momento como para verificar se eu entendera e acrescentou: Renan me disse que a nossa suscetibilidade a esse tipo de vício pode ser descrita em termos psicológicos, se isso ajuda você a entender. Balancei mais uma vez a cabeça para que ela continuasse. Renaud diz que o problema começa em nossa primeira infância, devido à disputa de energia. Nenhum de nós era capaz de concluir um processo psicológico importante. Não podíamos integrar nosso outro lado sexual. Nosso o quê? No meu caso, ela prosseguiu, não pude integrar o meu lado masculino no seu lado feminino. O motivo de podermos nos viciar em alguém do sexo oposto é que nós próprios ainda precisamos acessar essa energia sexual oposta. Veja, a energia mística que podemos canalizar como uma fonte interna é, ao mesmo tempo, feminina e masculina. Podemos eventualmente nos abrir para ela, mas quando começamos a nos envolver, temos de ser cuidadosos. O processo de integração leva algum tempo. Se nos ligarmos prematuramente a uma fonte humana para obter nossa energia masculina ou feminina, bloqueamos o fornecimento espiritual. Eu disse que não tinha compreendido. Pense como essa integração deve funcionar numa família ideal. Ela explicou, e depois talvez entenda o que quero dizer. Em qualquer família, a criança deve primeiro receber energia dos adultos. Em geral, a identificação e a interação com a energia do pai, do mesmo sexo, se realiza com facilidade. Mas receber energia do outro, dos pais, pode ser mais difícil, por causa da diferença de sexo. Vamos usar uma filha como exemplo. Toda menina pequena sabe que quando primeiro tenta integrar o seu lado masculino, é porque está extremamente atraída pelo pai. Ela o quer por perto e em intimidade consigo o tempo todo. O manuscrito explica que o que ela quer, na verdade, é energia masculina, porque essa energia masculina complementa seu lado feminino. Dessa energia masculina, ela recebe uma sensação de plenitude e euforia, mas acha, erroneamente, que é o único meio de possuir essa energia. É possuir sexualmente o pai e conservá-lo perto fisicamente. Interessantemente, como intui que essa energia, na verdade, deve ser dela própria e que deve ser capaz de comandá-la à vontade. Ela quer dirigir o pai como se ele fosse parte de si mesma. Acha que ele é mágico e perfeito e capaz de satisfazer todos os seus caprichos. Numa família não muito ideal, isso cria um conflito de poder entre a menina e o pai. Formam-se dramas quando ela aprende a manobrar e manipulá-lo e levá-lo a dar-lhe energia que deseja. Mas numa família ideal, o pai continuaria não competitivo, continuaria se relacionando honestamente e tendo energia suficiente para abastecê-la incondicionalmente, ainda que não o pudesse fazer tudo que ela pede. O importante a saber aqui, em nosso exemplo ideal, é que o pai permaneceria aberto e comunicativo. Ela o acha ideal e mágico, mas ele explica com franqueza quem é, o, o que faz e por quê. Então, a menina pode integrar o estilo e as capacidades particulares dele e superar a visão irrealista do pai. No fim, ela o verá apenas como um ser humano particular, com qualidades e defeitos próprios, assim que se dá essa emulação autêntica.
A criança faz uma transição fácil, passando do recebimento de energia sexual oposta do pai para o recebimento como parte da energia global existente no universo como um todo. O problema, prosseguiu, é que a maioria dos pais até hoje disputa energia com os próprios filhos. E isso nos afetou a todos. Como se dava essa disputa, nenhum de nós resolveu bem essa questão do sexo oposto. Estamos todos empacados no estágio em que continuamos a buscar nossa energia sexual oposta fora de nós mesmos, na pessoa de um homem ou de uma mulher que julgamos ideal e mágica e que podemos possuir sexualmente. Entende o problema? Sim, respondi. Acho que entendo. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então vou continuar lendo. Em termos de nossa capacidade de evoluirmos conscientemente, ela continuou, estamos diante de uma situação crítica. Como eu disse antes, segundo a oitava visão, quando começamos a evoluir pela primeira vez, passamos automaticamente a receber nossa energia sexual oposta. Vem natural da energia do universo, mas temos de ser cuidadosos, pois se aparece outra pessoa que oferece essa energia diretamente, podemos nos desligar da fonte verdadeira e regredir. Deu uma risadinha consigo mesmo. De que está rindo? Perguntei. Renault uma, uma vez fez uma analogia. Ela explicou. Disse que até aprendermos a evitar essas situações, ficamos andando em volta com uma metade de um círculo. Você sabe, parecendo a letra C. Somos muito suscetíveis a que apareça uma pessoa do sexo oposto, outro meio círculo, e se junte conosco, assim completando o círculo, e nos dê uma explosão de euforia e energia, que pareça uma plenitude produzida por uma ligação plena com o universo. Na verdade, apenas nos juntamos a outra pessoa que também está à procura de uma outra metade no mundo externo. Renault diz que isso é um relacionamento clássico de codependência e tem problemas embutidos que logo começam a surgir. Bem, Ela hesitou. eu sugiro que essa próxima página, a 227, seja a última, tá? Você vai Tá, até o finalzinho dela, porque aí sobra um tempo para a gente conversar sobre essa parte que você acabou de ler e dar um break para a próxima leitura, tá? certo. Ela hesitou, como se esperando que eu dissesse alguma coisa, mas eu apenas balancei a cabeça. Você sabe, o problema dessa pessoa completa, desse ó, é que as duas pessoas acham ter conseguido. É que foram necessárias duas pessoas para formar essa pessoa inteira. Uma entrando com energia feminina, outra com a masculina. Essa pessoa inteira tem, consequentemente, duas cabeças ou egos. As duas querem governar essa pessoa inteira que elas criaram. E assim, exatamente como na infância, cada uma das duas quer comandar a outra, como se a outra fosse ela mesma. Esse tipo de ilusão de inteireza sempre degenera numa luta por poder. No fim, cada pessoa tem que mandar, tem que mandar na outra, até mesmo incapacitá-la para poder conduzir esse seu inteiro para onde ela quer ir. Mas é claro que isso não funciona, pelo menos não mais. Talvez no passado, um dos próprios parceiros estivesse disposto a se submeter ao outro, em geral a mulher, algumas vezes o homem. Mas já estamos despertando, ninguém mais quer ser subserviente a outra pessoa. Pensei no que a primeira visão transmitira sobre lutas de poder nos relacionamentos íntimos e na explosão da mulher no restaurante com Charlene. Lá se foi a história de amor, eu disse. Ah, ainda podemos viver uma história de amor, respondeu Carla. Mas primeiro temos que fechar o círculo por nós mesmos.
Temos que estabilizar nosso canal com o universo. Isso exige tempo, mas depois nunca mais ficamos suscetíveis ao problema e adquirimos o que o manuscrito chama de um relacionamento mais elevado. Quando nos ligarmos amorosamente a outra pessoa, depois disso, criamos uma superpessoa. Mas isso não nos desvia do caminho de nossa evolução individual. É isso que você acha que Marjorie e eu estamos fazendo um ao outro, não é? Nos desviando do nosso caminho? É. Como então vamos evitar esses choques? Aí eu encerro. Ótimo. Mais uma pauleira, né? Sim, Mais uma pauleira. Essa, quando você perguntou ali atrás se alguém queria comentar alguma coisa, a Joana mexeu a boca, mas como você voltou ali, ela parou. Então, Joana, fica à vontade. Vocês viram alguma coisa? Parece que alguém até já apresentou isso na Egrégora Gratitude sobre chamas gêmeas. Chama Gêmeas. Tá. Não vou me lembrar quem, mas realmente já foi um assunto abordado já. Então, aí eu lendo umas coisas aí, procurando um pouco mais depois, parece que é exatamente essa parte. É exatamente essa parte. O pessoal fica nessa parte holística, né? Ah, vou procurar minha chama gêmea, é minha outra, né? A E metade da exatamente. laranja. Oi? A metade da minha laranja. É, É, ficam falando isso, mas é exatamente essa energia, né? Se eu tenho mais energia masculina em alguns momentos, e aí estou procurando a minha energia feminina, que está perdida de mim mesmo, sabe? Porque eu estou ali na lida, muitas mulheres falam aquela mulher guerreira, né? Não tem aquela coisa? Ai, tem que ir à luta, não sei o que. Ah, não, eu vou colocar como é que fala? A minha armadura de molho, eu quero mais não. Eu quero dar um jeito de achar esse meu lado feminino. E aí tem muitas mulheres, muitas mentorias falando sobre isso, da energia feminina, que muitas mulheres, por causa dessa luta, né, perdeu. E aí fala assim, poxa, mas não tem mais homem nesse mundo? Porque a mulher tá virando, assim, com a energia muito masculina. Você tá entendendo? E aí essa parte fala muito disso daí. Aí eles falam das chamas gêmeas, entra isso tudo ali, e aí fala, caramba, é você se encontrar nesse movimento de equilíbrio entre o seu lado masculino e o seu lado feminino. É, eu acho que isso é isso mesmo, que acho que todos nós temos os dois lados, né? O é, feminino e o masculino. A gente tem que buscar alguma coisa lá de cima para equilibrar os dois. Aí você vai conseguir entrar num relacionamento mais estável, sem ter que, vamos dizer, entrar em conflito, alguma coisa, como ela disse, né? As mulheres hoje em dia estão com uma energia muito masculina, muito competitiva, muito isso, aquilo. Então, é dessa forma aí que eu vejo também. Concordo com ela, concordo com a Joana. como dizia aquela música que o Pepeu Gomes cantava, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Isso. é, bem lembrado. Bem lembrado. Interessante agora quando ele fala aqui, ó, nesse trechinho, isso nos liberta para nos ligar mais uma vez com o universo. Quando você está numa relação de codependência, achando que o outro que tem que se completar, você fica nessa relação de codependência. E aqui, todos nós já fizemos isso, não tem jeito não. Né? Eu tenho quase certeza que todos nós já fizemos isso. E porque é um negócio diferente a gente entender que esse equilíbrio, quando eu estou tão satisfeita comigo mesma, né? Eu estou em equilíbrio com o meu lado masculino e feminino. Eu sei dosar a hora que eu tenho que ir para a luta, de colocar minha energia masculina de vamos para ação, né? Ao mesmo tempo de, opa, posso deixar um pouquinho, né? A minha feminilidade falar, mostrar minha vulnerabilidade. E aí entender que nessa parte, olha, que nós nos libertamos, né, de depender de alguém para que a gente possa pegar a energia do universo e não de outra pessoa. E não É, de outra pessoa.
E que quando a gente fica muito dependente da outra pessoa, a gente não se liga na energia do universo, ou se afasta dela, É, se eu acho afasta, que isso é Perde a a ligação, né? evolução nossa mesmo, é essa. né? Parar de a gente estar aqui assim, comparando o que quer, É, e se sentir, né? Que nem no caso deles, eles sentem a energia e se questionam, né? Mas é isso mesmo, na minha opinião, é por aí mesmo, é uma energia muito maior, né? E a gente vê Depois, que se aplica, inclusive, aos filhos, né? Quando hum, a gente, né, quer muito que o filho que ouça, se espelhe nas suas é, ações, não, você está afastando ele de buscar a sua própria essência no universo, né? sim, Está afastando você mesmo também de se trabalhar melhor, né? Por achar que você tem que criar ele a sua imagem e semelhança, vamos assim dizer. E talvez, nossa, isso é tão profundo que é, talvez explique, inclusive, algumas separações, né? Por que que alguns casamentos que no princípio, né, era aquela coisa linda, aquela paixão, aquela coisa tão uhum, forte, de repente isso se desmancha totalmente, né? Tem a parte hormonal também, né, que ela influencia muito a gente, mais do que a gente gostaria até de entender, né? Mas acho que esse lado, assim, do abandono da energia, né, da falta de compreensão, né, de, como a Joana falou, eu, mulher, eu tenho que trabalhar não a energia masculina do outro homem, eu tenho que trabalhar a energia masculina do universo. Ela uhum. vai contribuir, né? Eu, como homem, eu não tenho que trazer a energia feminina de outra mulher, e sim a energia feminina do universo, que é outro, é muito mais amplo, né? Muito mais complexo, vamos assim dizer, né? Eu acho que isso mereceria até a gente estar ouvindo assim uma psicóloga, E porque isso aí, você trazendo a energia masculina ou feminina do universo, torna a pessoa completa. É, Cada ser humano é é mesmo. universal completo. Então, a pessoa ficaria completa, não dependeria de mais ninguém, vamos dizer, do sexo oposto, assim, para ser uma pessoa completa, realizada, pelo menos espiritualmente, assim, mais elevado. Aí, aí que eu acho que a pessoa fica completa em si mesma, tá? E o que vier, se você achar uma pessoa que também é assim e conviver com você, aí é maravilhoso, porque os dois pegam a energia do alto e vão viver e provavelmente não vai ter é, brigas, competição, discussão, né? competição, Uhum. esse tipo de coisa. então, na verdade, você falando isso, Davidson, me vem assim, né? A gente não tem que procurar no outro algo para nos completar, né? O que a nossa sociedade, a nossa educação foi muito isso, né? Que a É. ela falou da chama gêmea ou da metade da laranja, né? Então eu tenho que arrumar alguém que me complete. Na verdade, o ideal seria arrumarmos ou sermos pessoas completas, né? Que encontre uma outra pessoa completa que você se afine, né? Uhum. Mas Você já é completo, você não precisa do outro para se completar. isso. Você pode Exatamente isso que eu quis dizer. compartilhar com o outro, mas não Uhum. com dependência. Isso, é Isso aí mesmo. bem interessante isso. Na verdade, esse capítulo eu acho que levou o livro para um caminho até bem diferente do que vinha sendo até agora, né? Sim, Uhum. sim. Achei, Fala de relacionamentos, né? é, Muito. É. É, tudo bem, pode verdade. ser que ele estava nos preparando para chegar até aqui, né? De repente Uhum. é isso, mas eu acho que essa parte do capítulo, porque eu estava até olhando,
O capítulo é bem longo, ele tem ainda Sim, mais 20 páginas, sei lá, pela frente, né? Mas eu acho É, que é um hoje. capítulo que, quando nós chegarmos no final dele, talvez seja interessante a gente revê-lo e falar sobre ele como um todo, porque Sim. tem muito pano para manga aí. Tem muito Freud pano. É, explicou vai de um até a jeito página e aí está 254. explicando de outro, né? Uhum. Oi, desculpa, eu não ouvi. Pode repetir, eu não ouvi, desculpa. Freud explicou de uma maneira e aqui está explicando de outra. Ah, Entrou um pouco sim. o Jung aí, né? Até porque Que Freud trabalhou os mitos, né? vendeu As muito a energias. nossa dependência ao materno, né? É, E o Jung já não, né? Jung é. já não. Foi para outro caminho. Marcos, você está em condições? Quer falar alguma coisa ou está tudo bem? Tá ocupado por aí? Tô mais ou menos. Está mais ou menos? Tá mais ou menos. É Você porque o horário agora tá bem corrido por causa da escola da Júlia, entrou. É, hoje que ela começou numa nova escola, né? isso, nova escola, começou. Que bom, parabéns, Ju. Só complementar sobre relacionamento, queria comentar. É, é uma terapia, né? Se for falar. Mas assim, eu era casado, né, com a mãe da Júlia. Eu divorciei então, desde 2011, né? Que eu fui divórcio até eu decidi me dedicar, tipo, à Júlia, né? Então, mas até ao mesmo tempo meio com pavor, assim, de ter uma relação e de ter filho de novo e tal, né? Tudo um processo que estou tratando, assim, na parte da psicanálise para ter um novo relacionamento e tal. Então, tem um trauma, né? Tem esse trauma, mas também tem outro lado que eu sou de escorpião, né? Adoro ficar sozinho, sabe? Então tem um lado que ama ficar sozinho, É, acha que tem solidão. Que a gente tem solitude, né? Então curte muito, então não fica essa coisa, tem que ter alguém, né? Essa coisa de dependência, vocês estavam comentando. Ó, então, mas assim, eu tô tranquilo, assim, né? Tem horas que, não, tudo bem, não tem. E isso que vocês estavam comentando, né? Que é 100% mesmo, né? Alguém com 100%, a gente vai se encontrar e tudo bem, não fica nessa coisa de metade, de completar. Acho que a gente é completo mesmo. sim. Acho que é isso. É muito E a Júlia está nessa nova fase de escola, conheceu hoje o primeiro dia de aula. E eu fiquei muito emocionado lá na escola, chorei, né? Eu fiquei chorando ali, né? Júlia, você gostou da nova escola, Júlia? Ih, tá amando. Que bom, que bom. Depois você vai contar para nós, né, tudo de novo que está representando na sua vida essa escola, Júlia. Agora a gente está aprendendo, ao ler esse livro, que a gente não tem que falar com o seu pai sobre você, falar com você, né? Quando a gente quiser saber das suas necessidades, é para você A que... diferença. Aí o teu pai traduz para nós, não tem problema, mas vamos falar com você, tá bom? Aham. Tá certo, Júnior? Tá certo. É isso mesmo. E, Marcos, talvez você deva encontrar realmente uma outra pessoa que também adore ficar sozinha, né? É, É, E aí Mas você... aí não isso vai dar mesmo. certo, vai ficar sozinho cada um por um. Não, mas aí as afinidades são outras. Porque, é, veja, É, esse é o problema, né? Um homem que gosta de ficar sozinho, se ele arruma uma pessoa que não gosta de ficar sozinha, aí ele vai ter dor de cabeça. Porque, Vai ficar é. dependente, né? é, Aí É vem a verdade. dependência. É, o fato de estar só é uma opção, não quer dizer que é uma pessoa só.
solitária, tem amigos, pode ter uma namorada, pode ter um relacionamento. A opção de viver só é, é da pessoa, não quer dizer que ela é sozinha. Totalmente, totalmente. Sim. É. A Meire está chegando aos 45 minutos do segundo tempo, Meire, mas estávamos falando aqui de relacionamento e falando Hum. de crianças. Nossa, teria. Ah, peraí, chegou. Deixa eu só atender a porta aqui. Fala aí. Conta aí o que vocês estavam falando. É um trecho do livro que fala sobre as crianças, que a gente tem que falar diretamente com a criança, ser o mais honesto possível com elas, sem fantasiar as coisas, falando a verdade, mas de uma forma que elas entendam. Sim, E depois falamos sobre os relacionamentos. Aí o Renato deve explicar um pouquinho melhor da pessoa, dos casais aí, e cada um é completo, né? Cada um tem o lado feminino e o lado masculino. Então a gente sim. tem que buscar esses lados femininos e masculinos no alto, né? Fora, não numa outra pessoa. A gente tem que pegar da energia universal, a energia masculina e a energia feminina do universo. Aí você Sim. vai ser completo e não vai criar, vamos dizer, brigas com outra pessoa, tal, se você encontrar Expectativa. isso, alguma coisa assim, até ele voltar. Mais ou menos isso que eu falei, né, Maria Del Carmo? É isso mesmo, você resumiu bem, é isso mesmo. Se a gente fosse, assim, fazer um resumo do que é a oitava visão, o que vocês, assim, resumiriam? O que seria a oitava visão? A descoberta da importância do universo e da gente não depositar as nossas energias Expectativas? na outra pessoa e sim no universo, né? Respeitar que a outra pessoa também tem que ser um ser completo, né? E não necessariamente para que um relacionamento dê certo tem que ser as duas metades, porque nós temos aqui na sala o Marcos separado desde 2011, a Meire também separada há muitos anos. E são pessoas plenas, completas, né? Até querem poder ter um outro relacionamento, tal, mas pelo que eu conheço da Meire, por exemplo, ela não está procurando alguém que a complete. Ela é uma mulher completa, né? Acertar um outro relacionamento é uma outra história. Então, eu vejo que esse capítulo, ele nos fez a entender que uma criança é um ser completo e a gente tem a função social até de aflorar, de despertar essa completude da criança, e os nossos relacionamentos também não tem que ser esse lance de que somos duas metades da laranja, tal. Eu sou um ser completo e o que eu tenho que me completar é no universo que eu devo buscar. A Inês é uma mulher completa e o que ela precisa de evoluir nisso é no universo que ela tem que buscar, né? Então, é, até aqui foi esse o meu entendimento desse capítulo. Quando você estava até conversando, assim, a interdependência do ser, sabendo exatamente o que o universo está nos entregando, saber usar, estar posicionado nessa energia, né, nesse poder. E aí, talvez a criança tenha sido até colocada aqui, não somente da educação que a gente dá para a criança, mas nós, de certa maneira, somos criança perante esse conhecimento, né? E talvez a gente lidar com a nossa verdade, né? E saber que o outro também quer esse mesmo estado de verdade, você poder ser franco, não é malcriado, não é nada disso. Mas ter essa consciência, saber que a gente está trabalhando para esta consciência e que a gente é criança, né? A gente
perante todo esse poder, esse conhecimento, a gente ainda não exercitou o suficiente para ser esse conhecimento. Então, conforme você estava falando, veio um pouco isso, assim, além do exemplo da criança que eu achei maravilhoso, tem muitas, né, linhas de educação que já falam sobre isso, já fazem isso, mas também para nós mesmos, né, com relação ao poder do universo, ao conhecimento do universo. O Ponopono fala que nós temos três partes, né? O Nihipili, que é a nossa criança, o Rani, que é a nossa mãe, e a Makua, que é o nosso pai. Então a gente tem essas três energias dentro da gente. E que a Uniripili é a pirracentinha, né? Que é a pronta, que quer mandar, comandar a nossa vida. A Ohane é mais assim, né? Segura, mais chão. E o Almakua é a conexão com o divino. E a Makua é o quê? Conexão A com o mãe? divino. Não, a É mãe? o pai, o pai. O pai. E olha, Então, vocês falando, o que veio na minha cabeça, uma coisa bem rasa mesmo, mas o número de viúvas é muito maior do que o número de viúvos, né? Por quê? Porque a mulher foi educada, inclusive, para ser mais independente no sentido assim, ela sabe lavar, ela sabe passar, ela sabe cozinhar, né? Então, quando ela perde o marido, ela continua com a vida praticamente a mesma, né? Porque ela vai lavar a roupa dela, vai passar a roupa dela, vai fazer a sua comida, não sei o quê. O homem, na maioria das vezes, a mulher morreu, ele fala: bom, e agora? Quem vai fazer o meu arroz? Quem vai lavar? Falando de uma forma geral na sociedade, né? É, isso deixa muito claro como, de um jeito ou de outro, o universo cuidou de deixar a mulher muito mais completa do que o homem. Tanto é que o homem, para se completar, ele vai pelo poder na força, né? É, De uma forma não socialmente legal, né? Então, sim. ou é pela Mais violência, bruto. né? Ou é pelo dinheiro, porque o homem está há mais Uhum, tempo no mercado de trabalho, então o número de homens com mais dinheiro ainda é maior, né? sim. A violência, né? E aí, no final das contas, né, os homenzinhos vão embora mais cedo, né? E a mulher que completa, está mais plena, vai Sim. uma vida mais longa, né? É raso, mas é bem real, né? É bem o que acontece. Eu vou tratar de aprender a cozinhar. Você estava falando de relacionamentos, né? Um dos motivos pelos quais eu prefiro ficar sozinha é isso. Porque até aparece homens, né? Querendo. Mas eles querem uma dona de casa, me poupe, né? Até parece que querem alguém para lavar, passar, cozinhar. Bem sim. Eu falo, Isso ah, não, tá né, bom. Meira? Eu não Aí sou não. desse tipo de mulher. Então, Então, aí aquele homem, né, que é autossuficiente, né, É, e que não está procurando uma dona de casa, esse homem é raridade, é é um é, raro. evoluído, né? E aí tem poucos desse no mercado, porque realmente a maioria está, né, aí procurando a sua dona de casa, né, para cuidar da sua vida, vamos assim dizer, né? Ou virou a mão, virou de lado. Porque Ah, assim, os é, homens mais interessantes são homossexuais. essa tem Meus isso energia, amigos, não é? Os meus também. É. amigos, assim, que você olha e fala assim, nossa, esse cara seria o cara perfeito. Também gosto da mesma coisa. Que pena, né? Pois é, ah, pois é. essa independência da mulher, ela gera isso, né? Tudo gera energia. Sim, E essa energia vai gerando outras, né? Vai mudando, né? As necessidades. Ó. Hoje sim, você vê muito homossexual mesmo em trabalhos femininos, e eles são felizes casais também, É. sim. porque a mulher realmente, que nem você falou, eu não penso jamais
ficar em casa cozinhando. Eu nem sei mais. Ah, Então é sim. isso. Não, a coisa que eu falei é uma coisa, lógico, muito, né, muito genérica, Uhum. mas na sociedade tem muito isso ainda, infelizmente. Sim, Infelizmente. Uhum. Gente, olha, nossa próxima reunião, anotem aí, dia 24 de março, certo, e nós vamos iniciar na página 228, tá? certo. No Alguém meu, que não leu há muito tempo, tal, gostaria de ler? Alguém quer se candidatar? Você está levantando a mão, Marcos, é isso? Sim, eu posso ler. Então, É, pode... se precisar de mais uma pessoa for dividir, eu leio, porque a outra vez eu tinha falado, mas aí o pessoal agora está lendo tudo, né? Que tá. tá ficando tão afiado de leitura que. esse é bom. No meu É. aqui ficou 182, gente. Ai, que bom você falar. 182 é o PDF ou é uma edição nova? Aí um PDF. O PDF é o 182. Tá. Isso. Alguém quer se candidatar à meditação? Então eu faço, vai. Não, se alguém quiser se candidatar, eu abro mão. Eu só vou fazer porque ninguém se manifestou. Você quer fazer, Del Carmen? Por enquanto, não. Tá, então eu faço. Então ficamos assim, no dia 24 de março, iniciando na página 228. Aí, Marcos, vou deixar você. Hoje o Davidson leu 17 páginas, tá? Vou deixar você ler umas 15 páginas. Se a gente perceber que sobra tempo, aí a Inês lê mais um pouco. Mas a prioridade é a gente poder bater esse papo como a gente tem feito, porque o bom da nossa leitura é isso, é a gente poder estar interpretando e falando sobre o livro, isso é que é o foco, tá? E aí, Tá Inês, certo. fica ligada, na próxima vez, a hora que eu perguntar, você já fala, ó, sou eu próprio, porque eu já não me lembrava que você tinha falado da outra vez. Então, Não, imagina, amor. É, pode até, assim, eu vou candidatar. Ninguém falou, vamos lá. A meditação é a mesma coisa. Se tiver que fazer outra vez, né? é o Marcos na leitura, eu faço a meditação e estaremos juntos, então, dia 24 de março. Certo. Gente, Certo. um beijo enorme no coração, muito bom estar com vocês. Gratidão, meus amigos. Muito bom. Gratidão. Quero rever vocês na egrégora. É Tá sempre um bom. prazer. É. Tchau, Boa tchau. noite a Boa todos. noite Beijo, a Então, todos. beijo. boa Bom noite. soninho.